Queridos irmãos, queridas irmãs, nós estamos nos domingos à noite fazendo uma reflexão sobre o fruto do Espírito. Tivemos um sermão sobre a alegria, um sermão sobre a paz, e hoje nós vamos pedir a Deus que nos fale sobre a paciência. Pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no texto base dos nossos sermões de domingo à noite, que é o texto de Gálatas 5, e leremos então os versículos 22 e 23. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor derrame do teu Santo Espírito, Pai, para que todos possamos compreender a tua vontade. Todos possamos sair daqui diferente, cada um cheios da paciência que vem com o derramar do teu Santo Espírito. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tive dois amigos. Tive porque ambos já faleceram. Os dois tiveram muita coisa em comum, mas eu os conheci em épocas diferentes, em circunstâncias diferentes. Um se chamava Anton Ronay e outro se chamava Moshe Kava. Qual a semelhança entre os dois? Os dois viveram em campo de concentração na Polônia e na Alemanha. Um na Polônia e outro na Alemanha. E os dois fugiram dos campos de concentração. E ouvi, então, histórias diferentes, de homens diferentes, sobre fuga de campo de concentração. Campo de concentração é algo que deixa no chinelo uma prisão de segurança máxima. Por um motivo simples. Se alguém tentar fugir, é fuzilado, é metralhado. Os cães agarram ele, ele é trucidado. Então, pensar em fugir já é uma temeridade. Tentar fugir é loucura pura. E conseguir fugir é milagre. Queridos irmãos, depois vamos voltar a essa história. Essas histórias. Mas o que é paciência? Paciência é uma virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. É resignação. Paciência é a capacidade de persistir numa atividade difícil, suportando incômodos e dificuldades. É constância e perseverança. Paciência é calma para esperar o que tarda. Cada uma dessas definições dá características diferentes da paciência.
suportar dissabores e dificuldades. Nesse sentido, a paciência está ligada ao sofrimento. Dissabores e infelicidades. Essa é a primeira característica da paciência e talvez a mais dura. Aquela que a gente nem gostaria de pensar. Enfrentar situações de infelicidade. A segunda situação da paciência é persistir numa atividade difícil. Diante de um desafio, enfrentar o desafio. Não necessariamente esse desafio é uma infelicidade, mas é algo duro. Então, neste caso, a paciência é constância, é perseverança. No terceiro caso, a paciência é calma, significa calma, para esperar aquilo que a gente queria que chegasse, quem sabe, amanhã, e está demorando. Então, temos 3 características da paciência. Ela é resignação, ela é perseverança e ela é calma. Mas, queridos irmãos, o apóstolo Paulo nos ensina 3 coisas muito importantes em relação à paciência. E são essas 3 coisas que eu gostaria de pensar junto com os irmãos e com as irmãs. A primeira é a relação da paciência com a esperança. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 5 e nós vamos ler os versículos 3 a 5. Romanos 5, a partir do versículo 3. Está projetado, mas é sempre bom os irmãos abrirem a sua Bíblia, anotarem na Bíblia. Diz o apóstolo: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. O que o apóstolo diz? O apóstolo diz que a paciência traz a aprovação de Deus. Agora, é muito interessante que quando ele começa a falar, ele relaciona a paciência com sofrimentos. Ele diz: nos alegramos nos sofrimentos. Esse é o primeiro caso que nós vimos. Virtude que consiste em suportar dissabores e infelicidades. E Paulo diz: olha, nós nos alegramos quando sofremos, nós nos alegramos com os dissabores, nós nos alegramos.